Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todas bem por aí. Vocês devem ter visto que eu sumi boa parte do período aqui pelo menos, mês de maio inteiro e até agora, mês de junho. Hoje a gente tá no dia 17 de junho e agora que eu voltei a gravar pra vocês, gente. Não sei se vocês acompanharam as notícias do Rio Grande do Sul, mas a gente sofreu a maior enchente da história do nosso estado e que eu acho que, na proporção, que foi a maior que já aconteceu dentro do Brasil. Todo o estado do Rio Grande do Sul acabou enfrentando a mesma problemática em níveis diferentes. Foram realmente dias muito turbulentos. Eu fiquei mergulhada no mês de maio inteiro no voluntariado, continuo me voluntariando ainda para auxiliar as famílias, mas eu também sentia que eu devia uma explicação a vocês, afinal eu sumi do nada e quem me acompanhava, pelo menos aqui no YouTube, não entendeu o que estava acontecendo. No Instagram eu acabava conseguindo pincelar alguma outra situação de como estava o estado, as informações imprescindíveis e o que a gente estava precisando dentro dos centros de distribuição e o que os voluntários estavam fazendo, mas aqui eu acabei não conseguindo vir porque demanda muito tempo, né? E agora que a gente está conseguindo respirar e voltar de certa forma às nossas rotinas, claro que ainda com muito trabalho pela frente, afinal a gente vai ter que reconstruir o estado, mas ainda assim conseguindo voltar com a nossa vida de certa forma e fazendo a economia girar também, né? Porque os negócios voltaram a abrir e o estado está voltando a acontecer. Então eu quis gravar esse vídeo pra vocês de um jeito completamente diferente do que normalmente a gente faz, que é falando sobre moda, sobre assuntos positivos e assuntos gostosos da gente ouvir. Eu quero sim trazer pra vocês o lado positivo de toda essa história e as lições que a gente aprendeu, mas eu também precisava contar esse panorama pra vocês. Eu tô mergulhada desde o primeiro dia, desde o dia 3, quando tudo começou ali no dia 2, né? Dia 3 começou realmente a estourar em todo o estado, as enchentes começaram a aparecer e o volume da água começou a subir e eu já comecei a me voluntariar. Então acabou que vir até aqui conversar com vocês ficou de forma totalmente inviável. Foi algo que a gente nunca viu e nunca viveu. As cenas vão ficar pra sempre marcadas, acho que na cabeça de todo mundo que estava presente nesses lugares. Eu não fui atingida, minha família não foi atingida, graças a Deus, tanto a parte do escritório quanto dos meus pais, dos meus parentes mais próximos, a minha casa também não passou por nada. Mas como pessoa a gente se sente na obrigação de poder auxiliar outras pessoas que nesse momento não conseguem ser fortes, né? E é o que eu tenho falado. Eu acho que a nossa força acaba sendo muito imprescindível nesse momento e você puder dar suporte emocional e físico para outras pessoas que não têm como ter esse suporte no momento é uma das maiores formas da gente poder auxiliar. E também agradecer a doação de todos vocês que estavam aí do outro lado, que acompanharam o que aconteceu e que de uma forma ou de outra se comoveram e também nos auxiliaram, seja com doações, com mensagens positivas ou através de orações também, porque foi graças a tudo isso que a gente está conseguindo reerguer o Rio Grande do Sul. E nesse período a gente teve marcas incríveis ao nosso lado, incríveis, e que fizeram a diferença não na vida de uma pessoa, mas de vários gaúchos. A Dailos enviou pra gente um carregamento e só eu recebi 7.000 sabonetes podendo distribuir pelo Vale dos Sinos. Outra amiga minha recebeu também uma grande quantidade em Porto Alegre. A Insider, que é uma marca parceira que você já acompanhou há muito tempo aqui no Instagram e que sim, gente, a gente tem que consumir dessas marcas, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Vocês já me ouvem falando e eu fiquei muito honrada em poder receber a doação deles. Eles mandaram um carregamento de peças também pro Rio Grande do Sul, especialmente essas peças que a gente gosta porque são muito confortáveis, tem uma ótima vestibilidade. Acho que nesse momento, mais do que nunca, foram muito bem-vindas os armários dos gaúchos que perderam absolutamente tudo. E esse vídeo não é só para poder reforçar essas marcas, essas empresas que foram extremamente importantes nesse momento, mas também dizer para vocês, consumam dessas marcas, consumam também das marcas gaúchas que precisam, mas também consumam dessas marcas que nos apoiaram nesse momento extremamente importante e que fizeram bonito, mesmo não tendo a sua sede dentro do Rio Grande do Sul, tiveram a empatia de auxiliar os gaúchos e de estarem aqui conosco, ajudando através de suas doações e através dos seus mantimentos para poder dar suporte para quem mais precisava. Vocês sabem que a gente tem o cupom de desconto, que é o Vitória 12, que é o da Insider. Inclusive essa blusa que eu tô usando eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link, enfim, do site, do cupom de desconto também. Eu não tenho cupom na Dailos, mas a Dailos é uma marca de cosmético que também vale a pena vocês colocarem no radar. E eu fico muito feliz de poder fazer essas conexões também entre empresas que querem auxiliar e pessoas que precisam. E por que eu tô gravando esse vídeo pra vocês? Pra dar o nosso ponto de partida, pra ser o nosso ponto de start.
não tinha cara nem jeito de voltar aqui pro YouTube sem explicar tudo o que aconteceu pra vocês, sem vocês poderem entender o nosso panorama do estado. Foram dias intensos, a gente fala que a gente viveu em um mês o equivalente a um ano, porque a gente perdeu a real noção de tempo. Eu chegava no centro de distribuição por volta das 7 da manhã e saía entre meia-noite e 1h. E lá a gente passava o dia com pessoas que a gente nunca nem viu, mas que se tornaram hoje grandes amigos, porque compactuaram dos mesmos sentimentos e do mesmo propósito, né, que é auxiliar o próximo, muitas vezes que a gente nem conhecia, a maioria das vezes a gente não conhecia quem a gente estava ajudando, mas a gente estava lá, o povo pelo povo, né, na garantia de que as coisas iriam chegar para quem merecia chegar, para quem precisava chegar e para quem estava em estado de vulnerabilidade naquele momento. A gente segue auxiliando porque as regiões mais periféricas de todas as cidades foram as mais atingidas e são as que precisam de mais suporte, e a gente segue doando nosso tempo, doando nossa força com necessidades diferentes daquelas lá do início de março, mas com a mesma garra, a mesma vontade que a gente estava naquele momento, que é de poder auxiliar as outras pessoas. Vocês ainda vão me ver muito nas minhas redes sociais falando sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, sobre a reconstrução do nosso estado querido e também do quanto a gente está impactando de diferentes formas na vida das pessoas. Não só os empresários que doaram os seus produtos, mas também os voluntários que doaram o seu tempo. Eu brinco que a gente meio que se armou pra guerra, porque todo dia, e até nisso, eu acho que a parte de vestuário, que é uma coisa muito importante pra mim e que sempre norteou a minha vida, também se moldou nesse momento. Meu uniforme de guerra era todo legging, blusa, eu usava esse modelo aqui no preto e o mesmo coturno. E eu usei esse look praticamente o mês inteiro, gente, se adaptou. Não tinha como falar sobre moda, não tinha como falar sobre outra coisa a não ser auxiliar as pessoas. Então a Vitória que vocês conhecem ficou assim deixada de lado um tempinho, mas pra poder entrar, acho que uma Vitória diferente, que eu sempre auxiliei, mas nunca colocando efetivamente a mão na massa. Eu sempre fiz doações, mas nunca estive em loco me voluntariando. E lá eu estava. E tão cedo a gente não pretende deixar de estar também. Então hoje o que tem acontecido é oscilar a minha rotina. Metade do tempo voluntariando e metade do tempo trabalhando, porque a gente também precisa voltar com a nossa vida em ordem. Mas eu não tinha como começar esse volta ao canal do YouTube de uma forma diferente, senão trazendo um panorama de tudo que aconteceu por aqui, do porquê que eu sumi, de certa forma um pedido de desculpas também, porque em nenhum momento eu me dei conta que eu tinha que vir aqui conversar com vocês, explicar, afinal vocês fizeram parte de grandes momentos da minha vida e agora não poderia ser diferente, né? Isso também tem sido. Então eu tava sentindo essa necessidade, esse desejo no coração de sentar aqui, de conversar com vocês, de abrir como é que aconteceu. Se vocês tiverem dúvidas também deixem aqui nos comentários pra gente poder conversar um pouco mais. Eu sei que todo mundo que estava fora do estado ainda não entendeu muito bem, não conseguiu acompanhar tão de próximo quem está vivendo essa realidade. A gente ainda vai viver por um longo período. O nosso aeroporto, a previsão é só dezembro, pra vocês terem uma ideia. Então também foi drasticamente impactado. As regiões estão se reconstruindo. Muitas dessas casas não vão ter como serem feitos pequenos reparos, elas vão ter que realmente ir abaixo construir do zero, porque toda a parte estrutural delas foi extremamente prejudicada. Foram mais de 15 dias abaixo da água e inundadas, então a gente sabe o quanto isso, as próprias obras, né, tanto madeira quanto alvenaria, elas acabam sofrendo o impacto da água. Então a gente está passando por um processo de reconstrução do estado realmente, em níveis diferentes, com necessidades diferentes em cada uma das cidades, mas com um desejo em comum: reconstruir o estado e com a força dos voluntários para isso. Então eu agradeço a vocês por terem entendido, né, por ninguém ter vindo questionar durante todo esse tempo quando é que eu voltaria com os conteúdos de moda, por terem entendido que o meu norte e a minha força deveriam estar em loco em outro momento. E também gostaria de fazer um pedido a vocês, que quem for do Rio Grande do Sul e me acompanhar por aqui, vai até o centro de distribuição da sua cidade, que esteja aberto. Existem abrigos de animais que ainda vão ficar abertos durante muito tempo, e doem o seu tempo. Foi como eu falei já no meu Instagram, né? As doações chegaram do mundo inteiro, não só do Brasil, mas de várias outras regiões de fora. Mas não chegou força física. A gente segue se voluntariando, doando o nosso tempo, doando cada minuto do nosso dia que a gente pode, livre, para poder realmente ter tarefas diferentes dentro dos centros de distribuição, dos abrigos, de pessoas e de animais que ainda estão abertos. Mas ainda assim são pouquíssimos os voluntários que continuam indo. Então mais do que nunca a gente precisa do tempo de vocês que estão aí do outro lado da tela e que também podem doar para poder nos auxiliar. E fica aqui o meu pedido, o meu agradecimento por todo mundo que doou, se preocupou o estado, se preocupou pelo Rio Grande do Sul, orou por nós e principalmente pelas marcas que nos auxiliaram nesse momento. Foram várias marcas. Algumas, como eu me conecto diariamente, né, Insider é uma delas que eu visto sempre, que eu sempre indico para vocês, me honrou demais e honrou todos os gaúchos, fazendo uma doação linda e estando com a gente nesse período. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado. E a gente
gente consegue voltar agora com os nossos conteúdos, porque eu tava sentindo o desejo da gente ter essa conversa e esse ponto de partida. Gente, vocês precisavam entender o que tava acontecendo e o porquê que eu sumi tanto tempo. Um beijo grande e até a próxima.